Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu resolvi dar uma aula prática, assim, para facilitar quem nunca pintou. Então, eu vou começar explicando. Primeira coisa, você tem que ter um risco. Você pode pegar esse mesmo, como qualquer risco que você tiver. Tem que ter um carbono, tá? Um lápis para você passar o risco. Então, assim, a minha preferência é o carbono preto, porque outras cores depende de você. Se você tiver outro, tudo bem, mas eu acho que o preto é uma cor boa para passar o risco. Aí, aqui eu já tenho o risco, vocês vão ver que já tá bem adiantado, senão eu não consigo mostrar para vocês o efeito final. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o risco, posicionei em um pano que eu escolhi, e como eu já, em algumas aulas anteriores, eu expliquei, eu prefiro que sempre o pano já esteja feito, ou com crochê, ou barradinho de tecido. Aí vai de vocês terem o pano, né? E a escolha. O porquê eu opto por já ter o pano pronto? Com essas cores, eu escolho o que eu vou pintar aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho um lilás, um amarelo. Então, eu já utilizei o amarelo. Nesta que eu vou pintar para vocês, eu vou utilizar o lilás e pus um vermelho para contrastar. Então, eu acho assim, o efeito fica mais bonito, porque se você vai colocar a pintura, depois você vai ver o tecido, eu acho que encarece mais para a pessoa que vai fazer, tá? Então, esse tipo de pintura é uma pintura de um falso pet appliqué. Por quê? Eu vou pintar, depois eu vou usar stencils, tá? Para aparecer que é um tecido aqui. E vou costurar com a tinta, tá? Então, primeira coisa que eu fiz, eu risquei o tecido, depois eu dei o fundo. Então, uma outra aula, eu vou preparar fazendo o fundo. Esse eu já adiantei todinho. Depois, eu comecei a pintar e assim, uma facilidade para quem nunca pintou. Você vai com a pintura sempre assim, você posiciona sempre o que tá de cima para baixo. Então, você nunca começa a pintar essa flor, porque senão você vai com a mão borrar. Então, você vem da sua esquerda para a sua direita, tá? Essa eu fiz propositalmente, eu deixei o meio para vocês terem uma noção da pintura para vocês. Mas eu pintaria assim, aqui, 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 e viria sempre para a direita, tá? Mas, como é só uma demonstração, então eu deixei assim. Aí, vamos começar pintando o quê? A folha. Por quê? A folha, ela tá embaixo da flor. Então, você vai sempre pintar o que está por baixo, para depois a sobreposição, que é a de cima, tá? Aí, aqui, como eu só vou preencher, eu vou usar um pincel da Condor, tá? Pode ser Tigre, a marca que vocês tiverem. Esse aqui é 456, número 6, tá? Aí, eu vou precisar de da ordem 151, esse é número 4. Porque quem não tem muita habilidade na pintura para fazer o contorninho assim, esse, que é o 151, é mais fácil do que esse, que é de cerdas abertas. Esse é bom só para preencher dentro. Então, eu vou começar pela folha. Eu vou usar a cor pistache, tá? Então, sempre quando eu pegar o tubinho de tinta, eu chacoalho bem ele para dar melhor consistência à tinta. Aí, eu viro
Eu, particularmente, não gosto de pegar um isoporzinho e pôr a tinta, porque eu acho que gasta muita tinta e estraga mais fácil. Então, eu deixo dentro da tampinha, tá? E venho com o pincel e assim aqui, essa eu já deixei até preenchida. Então, eu só vou realmente preencher com a tinta verde pistache inteirinha, tá? Todinha ela, tá? A folha. Depois eu vou vir com o verde oliva. Olha, veja, eu deixo dentro da tampinha. E a cor sépia. Aqui, eu só vou fazer assim, uma gracinha de escurecer as pontinhas da folha. Não é bem uma folha muito trabalhada, é só vocês pegarem a tinta verde oliva e escurecer as pontinhas, olha. Ó. Que já vai dar o efeito que eu quero da folha. Aí, como eu vim com o verde oliva desse lado, do outro lado eu venho com a cor sépia. Tá? Então, assim, pra quem nunca pintou, bem facinho isso daqui, tá? Ó. Aí, você vem novamente com o verde pistache, ó, e você une as duas. Então, ficou um lado mais claro e o outro lado mais escuro. Tá? Vou vir do outro lado novamente, ó. Verde oliva de um lado. Olha, eu pego sempre o verde oliva de um lado, tá? Que eu vou escurecer, tá? Não precisa de vir até o finalzinho lá, olha. Dá mais ou menos assim e puxa para a metade. Venho com sépia do outro lado, tá? E até a metade novamente, ó. Aí eu venho com verde pistache novamente, daqui, ó, de baixo e uno, ó. Já fica uma folha diferente e pra quem nunca pintou, ó, eu só tô unindo a cor, ó. Esfumaçando pra ela ficar, tá? Aí eu vou vir com a cor branca. Novamente, chacoalha bem o tubinho, tá? Ó, como eu tinha cores escuras, eu vou dar uma lavadinha no pincel, seco, pego uma esquinha só de um ladinho, olha, não fica todinho, só uma beiradinha, que eu vou fazer a nervurinha aqui do branco, ó, só uma beiradinha. Fazer do outro lado, ó. Só uma pontinha, ó, até limpo se for muito, tá? E vem aqui, ó, com o pincel meio em pé e puxo. Aí, vocês podem até dar uma dobradinha, olha, do lado de cá e dar uma passadinha pra clarear. Só um detalhe, pode vir, olha, ficou marcado? Vem com o verde, ó, pistache novamente. E aí, isso já dá uma cor na folha. Tá? Uma folha bem simples. Agora, vamos passar para a flor. Olha, agora é importante fechar a tinta, porque senão a tinta seca. Vocês viram, eu não gastei nada. Agora, se eu despejo a tinta no godê ou em qualquer lugar, você colocando de volta, tudo, você já mexe na estrutura da tinta. A tinta já fica diferente, tá? Uma dica. Eu, pelo menos, prefiro assim, tá? Aí, vou começar pelo miolo. Amarelo canário. Aí, eu vou vir com o mesmo pincel, tá? Seco, lavei
lavo ele bem lavadinho, seco. Ó, só o miolinho, vou preencher, só preencher, não vai fazer nada, tá? Peguei esse risco por ser prático, fácil e uma coisa para quem gosta de pet appliqué, né? De vez de ter o tecido, você faz na pintura. Aí eu vou pegar caramelo e vou só fazer um esfumaçado para ficar um pouquinho diferente o miolo. Então, eu pego na parte de baixo, ó, só um pouquinho, tá? Ó, foi demais, se eu continuar, eu lavo o pincel, venho aqui e esfumaço, ó, pra ficar só a beiradinha, tá? Aí eu pego o branco, só uma esquinha, tá? Ponho de cima pra baixo, ó. Ó. Pronto. Aí eu fecho todas as cintas novamente. Então, assim, aqui eu fiz 2 amarelas e 2 vermelhas. E aqui eu vou fazer uma lilás pra contrapor com o tecidinho, tá? Como tem o lilás aqui também. Então, o que eu vou fazer? Chacoalhar bem chacoalhadinho. Ó, lilás escuro, tá? Que esse daqui é o violeta cobalto. Aí, eu vou vir com o lilás. Tá? Como essas pétalas são maiores, eu vou vir com o pincel maior, tá? Cerdas maiores. Aí, eu vou vir só preenchendo, ó. Bem redondinho, tá? Dentro do risco, né? Ó, bem certinho, só isso. Todas as pétalas. Isso foi o que eu fiz em todas as outras, tá? Então, eu pego a tinta, ó, venho redondinho, ó. Eu pego a tinta geralmente de um lado e do outro lado nada, tá? Aí, eu venho, aperto o pincel, tá? Ó, novamente. Isso sucessivamente em todas as pétalas. Só sentido de preencher uma por uma, tá? Vamos acabando, agora a última. Ó, bem redondinho, né? Você vem com o pincel, vai virando ele. E puxando pra ter bastante tinta. Não deixa pouca tinta, porque senão fica os buraquinhos, tá? Isso eu fiz em todas elas. Aí, o que eu faço? Eu deixo essa separada, vou pegar o tom mais escuro e vou esfumaçar pra ter escurinho, ó. Então, eu venho aqui, ó, tá? De baixo pra cima, ó. Não precisa de chegar lá em cima, tá? Aí, vou pegar só a beiradinha, ó. Lá de baixo, a outra pétala. Tá?
Não preciso de chegar lá em cima, não. Novamente, ó. Lá de baixo. Tá? Pego novamente, vou na outra pétala. Pego aqui e a última. Agora, pra mim dar uma clareadinha, eu pego o branco com aquele primeiro pincel, só uma molhadinha. Misturo um pouco aqui e venho do outro lado, que eu não passei o escuro, e clareio, ó. Novamente, misturo um pouquinho para não ficar só branco, ó. Tá? Ó. Venho aqui. Quem não quiser fazer o falso pet appliqué, para por aqui. Fica com uma pintura bonitinha, bem feitinha, né? Aí a única coisa que as folhas a gente vai fazer um tracejadinho, tá? Agora, quem for fazer o falso pet appliqué, vamos guardar a tinta, né? Vai usar stencils, que são para fazer como se, por exemplo, se você fosse fazer aqui com tecido liso, seria isso, mas não ia aparecer o falso appliqué mesmo. Então, a gente pega o stencil e coloca como se fosse a estampa do... Eu vou só tirar aqui um pouquinho. Como se fosse a estampa do tecido. Então, assim, eu peguei aqui vários stencils. E quero mostrar pra vocês assim, não é que você tem que ter aquele stencil. Por exemplo, esse stencil meu aqui é de Natal. Mas eu achei que na folha ficou bonitinho. Então, qualquer stencil que você tiver, dá pra fazer isso. Então, o que que eu fiz? Eu peguei esse stencil, posiciono em cima da folha, tá? Vou pegar um pincel, tá? Pode ser qualquer pincel. Vou usar a tinta branca. Aqui eu vou pegar um pituá, tá? Mas pode ser, eu mostro com outro pincel. Quem não tiver o pituá, não é por isso que não vai fazer. Tá, ó, tinta branca, só um pouquinho. Trabalha bem ela no pincel para ela pegar a tinta e vem com batidinhas, ó. No meio da folha. Ó. Tá? No outro eu vou fazer com pincel, para vocês verem que dá. Tá? Pegar um sequinho, porque assim, se o pincel tiver molhado, é isso que estende, a tinta passa por debaixo do stencil e mancha. Então, ó, pouquinha tinta e a mesma coisa. Batidinhas, um pouquinho mais. Pronto, dá a mesma coisa. Aí, o que que eu vou fazer agora? A florzinha, tá? Esse aqui já vou deixar pra cá. A florzinha, mesma coisa. Aqui, olha, eu fiz florzinhas pequenas. Nesse, eu fiz um arabesco qualquer. Nessa aqui, eu vou fazer florzinhas também. Aí, a minha ideia é assim, olha. Esse aqui é muito grande, tá vendo? A florzinha, ela é muito grande.
Então, vou pegar uma florzinha um pouco menor. Vamos ver. Essa aqui, essa ficou boa, ó. Tem uma menor e uma maior. Então, assim, vai questão tudo de gosto de vocês. E aí, vocês veem o que quer. Vou novamente copituar, que pra mim aqui, como eu estou com ele, é mais fácil, tá? E vou bater. E aí, aqui, meu ainda está molhado. Vocês esperem secar um pouquinho mais e vocês vão posicionando onde vocês querem. Tá? E assim, estêncil é gostoso de fazer tudo, mas tudo que é muito também não fica bom. Então, vocês tentem colocar, assim, 1, 2, né? Até 3. Pra também não ficar com excesso de florzinha no caso, né? Ó. A posição nunca coloque sempre a mesma. Vocês vão modificando, tá? E assim, não precisa também ser muito forte. Que nem aqui, o vermelho, ele destaca mais. Essa cor já fica um pouco mais clara. O amarelo também. É porque seria como se fosse o tecido. O tecido não vai ficar tão vistoso assim, né? Tá? E aqui eu tô encerrando com as florzinhas. Aí, o que vai dar uma graça aqui? Vamos fazer umas bolinhas no meio aí. Então, assim, ó. Tô pegando vários stencils pra vocês verem assim. Que vocês vão pegar o que tiver em casa também, tá? Ó. Só vou pôr pra fazer uma gracinha também. Tá? Então, acho que ficou bom. Olha, agora pra dar a sensação que é um pet appliqué, a gente vai costurar. Então, costurar com tinta preta, tá? Pincel filete. E aqui eu vou dar uma dica pra vocês. Tem pessoas que pegam a tinta e faz assim. Risquinho e puxa, risquinho e puxa, como se fosse a costura. Eu acho que dá muito trabalho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou riscar tudo até onde a tinta consegue ir, ó. Parou, volto, carrego o pincel, vou novamente, tá? Até... Aí, eu já fiz uma quantidade. Aí, eu venho aqui, ó, e vou puxando, tá? Lavo o pincel algumas vezes para ele não ficar muito grosso e venho novamente. E assim sucessivamente até terminar a folha. Pronto, olha, já terminei as folhas e adiantei um pouco a flor. Então, novamente, a mesma dica do começo. Nunca comece pela pétala de baixo, sempre da esquerda para a direita, porque senão vocês vão pôr a mão, né, e vão borrar. Agora, aqui eu parei exatamente para dar outra dica. Olha, a flor aqui, ó, ela parou aqui. Esta tá sobreposta a essa, então eu vou vir aqui, aí puxo aqui, olha, porque essa tá em cima daquela pétala. Aí eu parei de fazer, eu alinhavo ali, não faço aqui embaixo, porque aqui eu vou fazer aqui, ó, pro lado de cá, tá?
Tem essa diferença. Pra ficar mais bonitinho e parecer que tá por cima, tá? Aqui é a costura, né? Parei ali. Aí eu venho aqui e continuo. Sempre ficando grosso, vocês dão uma limpadinha no pincel, tá? Ó. E continua costurando, tá? Agora aqui, eu já começo a fazer o miolo, ó. E vou continuar costurando, tá? Ó, pra dentro. Diminui um pouquinho os risquinhos. Tá bom. Pronto, já adiantei um pouco, tá? Porque vocês sabem, o tempo é curto. Então, aqui vou fazer a última pétalas com vocês, ó. Pra gente encerrar. Esse daqui tem duas maneiras de vocês fazerem a pintura. Só a pintura, que vocês ficam com uma pintura simples. E vocês fazendo o falso pet appliqué. Aí, pra quem nunca pintou, é uma maneira fácil do que eu ensinei. Vocês viram, vocês usaram só duas cores, mas esfumaçando, dando uma delicadeza pra florzinha, né? E quando for pintar, tenta pintar dentro do risquinho, tá? E aqui eu vou terminando, ó. Vou tirar aqui pra vocês verem o efeito final, tá? Eu acho que ficou bonito. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.